Para quem está consolidado, então, no mercado interno, já abriu 1, 2, 3, 4 unidades, fala que quer apostar em outro lugar, em outro país. Qual é o primeiro passo? O que fazer para internacionalizar uma empresa? Consolidar no mercado interno não é abrir 1, 2 ou 3, mas seria abrir 1, 2 ou 3 mil. Né? Eu diria, aí você está efetivamente consolidado. E nós temos espaço para isso. Esses números, às vezes, parecem meio estratosféricos, mas basta ver a questão que nós chamamos de taxa de produtividade. No Brasil, nós temos uma rede por franqueador que não passa de 78 unidades média. No mercado americano, esse dado pula para 820 unidades médias por franqueador. Então, ainda tem muita coisa para fazer e para acontecer aqui no Brasil. Mas a verdade é que quando te dá essa vontade, você vai. Né? E estar consolidado, muitas vezes, é ter pelo menos ganho um mercado um pouco maior do que 2 ou 3 apenas. Eu conheço um empresário aqui no Brasil que tem restaurante e tem isso, 2 unidades e resolveu abrir uma terceira lá em Miami, por exemplo. Mas quem quer, porque quer, por qualquer motivo, começar uma operação fora do Brasil, o primeiro passo é o quê? É já abrir uma franquia lá fora ou abrir uma unidade própria, por exemplo? Eu diria que a primeira experiência tem que ser sua como franqueador. Entender o mercado para onde você está indo operar. Você tem uma série de questões que têm que ser ultrapassadas e barreiras. São culturais, são comerciais, são de hábitos da população, de gosto, mas, sobretudo, de você conseguir implantar e levar o seu conceito. E não apenas, digamos, uma exportação de produtos. O que você está levando para o outro país é um conceito, que eu suponho que tenha sido muito bem testado aqui e de sucesso comprovado. O que você identificaria que tem espaço para isso num outro país. Como se comparam as franquias brasileiras e as americanas, por exemplo? No que elas são parecidas, no que elas são diferentes? Se você olhar, e essa defasagem geralmente é quase 30 anos... as franquias brasileiras continuam tendo a visão de exportar produtos. As franquias americanas, com 30 anos na frente, hoje exportam apenas conceito. Mas eu lhe dou um exemplo tipicamente brasileiro e diria fogo de chão, espalhado nos Estados Unidos e já em alguns países da Europa. Aonde você vai é uma operação 100% brasileira, você consegue ver não uma exportação de carne para aquele lugar, mas de um restaurante, de uma churrascaria que começa a ser admirada pela população local. E ela preserva esse conceito. A mesma que você vai aqui no Brasil, você encontra ela em Chicago, em Atlanta, em Boston, em Houston, por onde começaram. Até mesmo o gaúcho que abre a operação lá, ele vem de Nova Brécia, onde o dono da operação começou a rebanhar as primeiras pessoas que começaram a trabalhar. E o conceito, portanto, é replicado com qualidade. Exatamente.